Olha aqui, Traveso Patriota. Antes de mais nada, nós temos que entender por que somos antipetistas. O antipetismo, por quê? Ele prega o socialismo. O que vem a ser o socialismo? O socialismo é quando o Estado ele controla todas as atividades econômicas, políticas e sociais do seu povo, da nação. E tão importante como livre comércio, como crescimento econômico, ele muitas vezes ele é danoso para o Estado e para a população e a sociedade em geral. Muitas vezes tem pautas para acabar com a família, para censurar, como aborto, como aborto, como políticas transgêneros, feminismo, e coisas que muitas vezes não atendem o anseio da maioria da população, principalmente aqui no Brasil, que é conservador e tem suas políticas voltadas para a liberdade religiosa e liberdade de expressão das pessoas. Então nós somos antipetistas por causa disso. Agora a gente vivemos no presidencialismo e a figura do presidente ela tem que ser respeitada. E o PT muitas vezes estava envolvido em casos de corrupção, que foi condenado por um juiz de primeira instância, depois por um colegiado de desembargadores, pelo TRF4, depois o STF, depois confirmou as suas condenações, inclusive aumentou a pena da pessoa que está presidindo o país atualmente. Então, por isso, nós somos antipetistas. Agora, por que o liberalismo econômico? Que, antes de mais nada, ele quer a redução do Estado, ele quer o Estado mínimo na vida das pessoas, na vida do seu cidadão. Afinal de contas, nós pagamos impostos, e nós temos que ter um retorno desses impostos. E vale a pena também que as pessoas que nós votamos, ali tanto no Congresso, na Assembleia, nas câmaras dos vereadores, elas são eleitas para representar os anseios das pessoas. Então tem que ter pautas voltadas para o bem-estar, tanto social, político e econômico do nosso Brasil, do nosso país, e as nossas opiniões. Ele tem condição de expressar, de falar, e, portanto, o deputado, o vereador, ele tem a garantia pela Constituição brasileira de falar, de se expressar, de votar, e ele não pode ser impedido disso, é lógico. Se tiver uma calúnia, tiver algo que não seja comprovado, algo que vai denigrir a imagem de ninguém, essa pessoa ela tem que responder pelos seus atos, pela sua fala. Então, portanto, nós somos antipetistas, porque o PT ele não atende a atual pauta de reivindicação da sociedade brasileira atual, da maioria das pessoas que são religiosas e conservadoras e tem um espírito democrático. Afinal de contas, nós respeitamos toda a decisão do povo. E por uma margem ínfima de votos, o cidadão que está presidindo o país, ele está sendo respeitado o seu mandato. Respeitamos também o Supremo, é lógico que é judiciário. Aqui não quero entrar em questão de ativismo, porque vai ser meramente impossível não termos uma pessoa que é um ser humano, ele que não tem uma opinião política. Ele tem uma opinião política. Mas nós temos que atender às questões técnicas. A pessoa tem que ser penalista e garantista. Garantir, através da Constituição, o direito individual de cada pessoa, de cada indivíduo. Afinal de contas, eles são funcionários públicos e cabe a ele respeitar também a sociedade e ver o que está acontecendo. É óbvio. E quando ele for tocado, quando ele for acionado, ele deve pautar para o bem-estar da sociedade brasileira, tanto política e econômica. E é por isso, então, que eu votei no presidente Jair Messias Bolsonaro. Por quê? Ele teve pessoas técnicas que fizeram um ótimo trabalho no seu ministério, ele tentou reduzir a carga tributária, ele tinha transparência nos seus gastos, no seu cartão cooperativo. Teve algum erro? Teve. Nós somos seres humanos, nós erramos. Mas no coletivo, ele atendeu muito bem os anseios da população brasileira. Passamos por uma pandemia, ele criou o Auxílio Brasil de R$600, ele tentou também abaixar os impostos, a carga tributária da Petrobras, e a gasolina estava baixando, tanto os alimentos. Enfim, vivemos um período muito ruim no Brasil, por causa da pandemia e da guerra, e nós
fomos governados muito bem. É por isso que em 2026, se ele não se tornar inelegível, o meu voto é dele. Portanto, Bolsonaro 2026, isso aí. Força, foco e fé, patriotas.